Culto Vox. Hoje vou compartilhar com vocês um relato sombrio e assustador sobre as terríveis consequências de uma amarração amorosa que deu errado. Espero que minha experiência sirva de alerta para quem pensa em mexer com forças desconhecidas e incontroláveis. Às vezes, aquilo que desejamos pode se transformar em nosso pior pesadelo. Sempre fui muito conectada com a espiritualidade e me considerava protegida, graças a Deus. No entanto, descobri da pior forma que tentar manipular o livre-arbítrio de outra pessoa pode abrir portas que jamais deveriam ser abertas. Conheci um rapaz de outro país que veio ao Brasil para concluir a graduação. Nos encontramos através de um aplicativo de relacionamentos e, desde o início, senti algo diferente. Uma conexão intensa, quase magnética. Ele era inteligente, educado, charmoso e muito bonito. Quando nos vimos pessoalmente, parecia que estávamos destinados a ficar juntos. Mas, como todo amor arrebatador, esse também escondia um lado obscuro. Depois de tantas decepções amorosas, eu estava disposta a qualquer coisa para não perdê-lo. Foi assim que decidi recorrer à magia branca, algo que na minha ingenuidade parecia inofensivo. Procurei um local que se dizia sério, de luz, onde garantiam que nada de ruim poderia acontecer. O trabalho foi feito, e a princípio, tudo parecia perfeito. Nossa conexão ficou ainda mais forte, e eu sentia que nada poderia nos separar. Mas eu estava enganada. Meses depois, após uma discussão boba, ele começou a se afastar. O medo de perdê-lo tomou conta de mim e, em desespero, consultei o tarô. As cartas revelaram que ele carregava traumas profundos de um relacionamento passado. O mais sensato seria deixar o tempo curar as feridas. Mas eu escolhi o caminho mais perigoso. Decidi tentar uma segunda amarração. Dessa vez, mais poderosa. Foi aí que tudo começou a dar errado. Logo após o novo trabalho, percebi mudanças sutis e assustadoras. Ele voltou a se aproximar, mas algo estava diferente. Eu, por outro lado, comecei a sentir os primeiros sinais de que algo sombrio estava em movimento. Insônia, pensamentos confusos, visões perturbadoras. Uma presença sombria parecia me acompanhar. Como se isso não bastasse, aparelhos eletrônicos quebravam sem explicação, e minha energia vital parecia escoar a cada dia. A magista responsável simplesmente desapareceu. Minhas mensagens ficaram sem resposta, e eu, cada vez mais vulnerável, comecei a perceber que havia algo, ou alguém, lutando contra mim. Um novo jogo de tarô revelou a verdade assustadora. Uma mulher, do país de origem dele, também estava realizando trabalhos para nos separar. Eu havia entrado em uma guerra espiritual sem saber e estava perdendo. A obsessão me cegou. Determinada a vencer essa batalha, decidi dar um passo ainda mais sombrio. Recorri à magia negra. A sacerdotisa que procurei prometeu resultados definitivos. Fizemos um ritual para separar ele da ex-namorada e outro para mantê-lo preso ao Brasil, incapaz de retornar ao seu país. Por um breve momento, acreditei ter vencido. Ele permaneceu ao meu lado e as cartas do tarô previam um futuro feliz. Mas o preço que paguei por isso foi alto. Alto demais. Os ataques espirituais se intensificaram. Eu sentia o que ele sentia: tristeza, angústia, desespero. Era como se nossas almas estivessem acorrentadas, sufocadas por uma escuridão crescente. Nada mais parecia real, e a sensação de estar sendo observada não me deixava em paz, nem de dia, nem de noite. Quando pedi ajuda novamente, a sacerdotisa insistia que tudo estava sob controle, mas eu sabia que não estava. Cada novo feitiço aprofundava meu tormento. Minha saúde começou a se deteriorar, minha mente ficou fragilizada, e a cada passo eu sentia que estava me afundando em um abismo sem volta. Decidi interromper os trabalhos, mas o pesadelo estava longe de acabar.
A magista exigiu um pagamento exorbitante para desfazer as amarrações, e mesmo após o ritual de quebra, a ligação espiritual continuava forte, quase inquebrantável. Foi em um centro de Umbanda que finalmente descobri a verdade mais aterradora. Os feitiços não haviam sido desfeitos corretamente. Eu estava espiritualmente presa a ele, e ele, aprisionado a mim, incapaz de retornar ao seu lar. Até hoje, carrego as cicatrizes dessa escolha. Faço limpezas espirituais constantes, mas a conexão jamais foi totalmente rompida. A energia sombria me persegue e ele ainda está aqui. Um fantasma de um amor que virou maldição. Aprendi da pior forma possível que mexer com forças ocultas tem um preço, e às vezes, esse preço é a sua própria alma. Deixo aqui um aviso a todos vocês. Não brinquem com amarrações amorosas. Não importa quão desesperados estejam ou quão protegidos se sintam, a lei de causa e efeito sempre irá cobrar seu preço. E quando esse preço chega, pode ser tarde demais para voltar atrás. Esse foi o meu relato. Espero que sirva como um alerta para quem pensa em seguir por esse caminho sombrio. Nem tudo pode ser explicado. Algumas histórias parecem lendas, mas quando acontecem com a gente, não há como duvidar. Eu sou um bebê arco-íris, termo que define crianças que nascem após a perda de um irmão. Mas minha história não é apenas sobre um renascimento, é sobre um mal que nos rondou e a justiça que veio de onde menos se esperava. Era 1973 quando minha irmã mais velha, Clara, nasceu. 2 anos depois, em fevereiro de 1975, veio Helena, mas a felicidade durou pouco. Com apenas 5 meses e meio, Helena faleceu de meningite. A doença foi fulminante, tirando sua vida em apenas 2 dias. Minha mãe, Sônia, ficou devastada. A dor era insuportável. Cada canto da casa a fazia lembrar da filha perdida. Meu pai, Marcos, decidiu que precisavam recomeçar e mudaram-se para Belo Horizonte. A casa era pequena e geminada, compartilhando uma parede com outra residência. Os novos vizinhos eram Lúcia e Roberto. Desde o primeiro dia, ficou claro que aquele casal tinha uma energia estranha. Brigavam constantemente, atiravam objetos, quebravam o próprio móveis. Meu pai, irônico, os apelidou de casal paz e amor. Minha mãe se limitava a cumprimentos rápidos, evitando proximidade. Pouco tempo depois, minha mãe engravidou novamente. 2 meses depois, Lúcia também anunciou que esperava um bebê. Em fevereiro de 1977, nasci. Minha mãe passou o primeiro mês na casa da minha avó, Dona Carmen, e ao retornar, foi recebida por uma frase estranha de Lúcia. Você teve a filha que eu queria ter. Minha mãe a repreendeu. Seu bebê também será bonito e saudável. Mas aquilo deixou uma sensação ruim. Sônia era uma mulher de fé. Havia feito uma promessa a São Cosme e Damião para proteger a mim e minha irmã Clara. Em 27 de setembro, cumpriu a promessa, distribuindo sacolas de doces para as crianças da vizinhança. Suas sacolinhas eram generosas, e algumas crianças deixaram balas caírem na porta de Lúcia. Algo que deveria ser irrelevante se tornou o estopim de um terror inesperado. Naquela noite, Lúcia surtou. Saiu de casa gritando, acusando minha mãe de ter feito um trabalho contra ela. Seus olhos estavam cheios de ódio, sua voz tomada pelo rancor. Eu vi o que você fez. Você colocou magia na minha porta. Isso não vai ficar assim. Minha mãe se trancou em casa, tentando ignorar, mas algo aconteceu. Poucos dias depois, adoeci de forma inexplicável. O diagnóstico foi sarampo, mas não era só isso. Uma estomatite me impedia de comer, beber água, até mesmo usar chupeta. Meu corpo definhava. Eu não dormia, não chorava, apenas enfraquecia. Os médicos pareciam indiferentes. Minha mãe já estava há 3 noites sem dormir, me velando em desespero. Ela decidiu buscar ajuda. Foi até a casa de sua mãe, Dona Carmen, que ao ouvir o que aconteceu,
Sentiu um calafrio. Isso não é normal, disse. Dona Carmen tinha uma irmã, Mariana, que era mãe de santo. Sem hesitar, deu dinheiro a um neto para buscá-la. A viagem era longa, 3 ônibus e uma travessia de balsa. Quando Mariana chegou, algo arrepiante aconteceu. Assim que se aproximou de mim, seus olhos se reviraram e uma entidade tomou conta de sua voz. Essa criança não está doente por acaso. O mal foi mandado para seus pais, mas caiu sobre o ser mais frágil da casa. Minha mãe ficou pálida. Mariana não sabia de nada. Como poderia adivinhar? A entidade continuou. Isso veio de perto. O inimigo está próximo. A entidade começou um ritual e ordenou que minha mãe preparasse uma mamadeira. Lavou minha boca com cachaça. Eu não chorei. Depois, tomei toda a mamadeira e adormeci profundamente. No dia seguinte, eu já estava diferente. Comecei a me alimentar. Minhas forças voltavam. Em poucos dias, estava curada. Mariana rezou mais uma vez antes de partir e deu instruções à minha mãe sobre como nos proteger. O preço da maldade. O tempo passou. O casal Paz e Amor se mudou. 2 anos depois, meus pais também saíram dali. Anos depois, minha mãe soube que Roberto morreu jovem, vítima de um infarto fulminante. Ele era bajulador no trabalho e adorava prejudicar colegas. Um dia, denunciou um colega por pegar restos de madeira. O homem foi demitido e, antes de sair, gritou para todos ouvirem: "Quero ver se você é tão protegido como diz. Se não for, vai pagar." No dia seguinte, Roberto caiu morto. Anos depois, minha mãe encontrou Lúcia por acaso em um ônibus. Ela parecia acabada. Sem que minha mãe perguntasse, despejou sua tragédia. Depois de se mudarem, teve mais um filho. Pouco depois, Roberto morreu. E como se não bastasse, seu filho caçula faleceu de uma doença repentina. Talvez Lúcia estivesse arrependida. Talvez tenha sentido na pele o peso de suas escolhas. Não sei se a morte é um castigo, mas a forma como se morre, essa sim, pode ser consequência dos nossos erros. A lei do retorno nunca falha. Entre os anos de 1960 e 1965, em uma pequena cidade do interior, viveu um homem temido por todos. Seu nome era Miguel, mas poucos ousavam chamá-lo assim. Para a maioria, ele era conhecido como Miguel Tiro Certo, um apelido que carregava não só pela sua mira infalível, mas também pela frieza com que tirava vidas. Armado dia e noite, Miguel cultivava uma reputação de brutalidade. Seu pai lhe ensinara desde cedo que um homem nunca devia abaixar a cabeça para ninguém, muito menos para uma mulher. Certa vez, para dar uma lição ao próprio filho, atirou no pé do rapaz por conta de uma resposta atravessada. O jovem, depois disso, fugiu para São Paulo e nunca mais teve contato com o pai. Mas Miguel não se importava. Para ele, respeito se conquistava pelo medo, e medo ele inspirava de sobra. As histórias sobre sua violência eram muitas. Em um bar afastado da cidade, perdeu uma partida de baralho. O vencedor sorriu, talvez sem maldade, mas Miguel interpretou como desafio. Sem hesitar, sacou a arma e disparou direto no coração do homem, que tombou morto diante dos olhares atônitos de quem assistia. Com calma, Miguel tomou um último gole de cachaça antes de sair do bar. Outra vez, durante uma festa popular, um rapaz convidou sua irmã, Helena, para dançar. Miguel não gostou. Disse que a moça não iria dançar, mas o jovem insistiu, argumentando que ambos eram solteiros e não havia mal algum. O tiro ecoou na praça. O rapaz caiu e a festa terminou em pânico. Miguel levou a irmã para casa e, assim que passaram pelo portão, desferiu-lhe golpes violentos, chamando-a de desavergonhada. A essa altura, Miguel já havia matado pelo menos 5 homens. Todos sabiam, mas ninguém ousava enfrentá-lo, até que numa noite qualquer, 4 homens decidiram que era hora de acabar com ele. Esperaram um deslize, e ele veio.
Quando Miguel saiu sozinho do banheiro do bar, foi cercado. Ainda conseguiu disparar contra um deles, mas os outros 3 o dominaram, amarraram-no e o arrastaram para a escuridão da mata. Ali, fizeram o que ninguém mais teve coragem de fazer. Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte, esmagado pelos trilhos do trem que cruzava a cidade. Restava pouca coisa para ser reconhecida, mas sua arma ainda estava ali. Sua mãe, Dona Alzira, identificou o cadáver sem derramar uma lágrima. Sabia bem o tipo de homem que o filho tinha sido. O tempo passou. Helena seguiu sua vida e, depois de anos de medo e humilhação, finalmente encontrou alguém que a tratava com respeito. Estava noiva e planejando o casamento. Sua prima, Laura, também se preparava para subir ao altar. Mas então, começaram os sonhos. Sempre o mesmo pesadelo. Miguel surgia, a arma em punho, gritando palavras ininteligíveis enquanto disparava contra elas. Ambas acordavam suadas, ofegantes. Mas o pior veio depois. Manchas roxas começaram a aparecer em seus corpos, como se tivessem sido espancadas durante o sono. E não era só com elas. Seus noivos, que nunca chegaram a conhecer Miguel, passaram a sonhar com o mesmo homem. Acordavam machucados, sentindo dores excruciantes nos lugares onde ele os acertava no sonho. O medo se espalhou pela casa. Uma noite, o noivo de Helena acordou sufocado, sem conseguir respirar. Uma marca escura surgiu em seu peito, exatamente onde Miguel sempre atirava nos sonhos. Dona Alzira, desesperada, buscou ajuda na igreja. Oraram, jejuaram, mas nada mudou. Foi então que Laura, contra a vontade de todos, levou a prima a um terreiro de Umbanda. No momento em que entraram, uma médium correu em direção a elas, os olhos arregalados de fúria. Precisou ser contida por outros médiuns, mas sua voz saiu forte e cortante. Acham que vão casar com aqueles vermes? Acham mesmo que vou deixar? Mulher nenhuma da minha família se casa com covarde. A médium não era mais ela mesma, era Miguel, e ele estava furioso. Xingava, gritava, fazia gestos como se segurasse uma arma invisível, apontando-a para as moças. Sua voz saía ríspida, carregada de ódio. Se não forem homens como eu, não merecem casar. Eu já quase matei os 2, e posso terminar o serviço. E vocês 2 também. O terreiro se encheu de rezas e cânticos. Os médiuns fizeram uma roda ao redor da mulher possuída, segurando velas e pedindo que Miguel fosse levado para onde deveria estar. A entidade resistiu, rosnava, praguejava. Por longos minutos, a tensão no ar era insuportável. Até que, de repente, tudo cessou. A médium caiu de joelhos, exausta, e o espírito se foi. A partir daquela noite, os sonhos acabaram. As manchas desapareceram. O noivo de Helena saiu do hospital. 4 meses depois, os casamentos aconteceram como planejado. Helena nunca mais tocou no assunto. Laura também preferiu esquecer. Mas Dona Alzira sabia o que tinha acontecido e dizia sempre: Deus está em todos os lugares. Às vezes, a ajuda vem de onde menos esperamos.